esse ano é um ano completamente diferente, porque foi o primeiro ano em muito tempo onde eu entro com a cabeça num nível muito bom, assim, tá tudo lá. Eu tive um crescimento muito grande e agora eu tô com uma energia absurda e eu vou gastar nos meus sonhos, nos meus objetivos. Então, é a primeira vez que eu tenho esse privilégio, porque em todos esses anos sempre foi uma desgraça, eu sempre terminava o ano ruim, começava pior, e isso ocasionou muito desgaste, assim, há muito tempo, as coisas só pioravam, era uma inércia, e eu sinto que eu não conseguia viver, eu só sabia sobreviver até chegar num nível que não dava mais. Foi isso que aconteceu, eu me quebrei por completo, e agora eu tô me reconstruindo, e me reconstruindo de coisas melhores, mudando muita coisa que eu não conseguia mudar, pra conseguir enxergar coisas que eu não podia ver. Então, eu sinto que eu passei de sobreviver, de só existir, pra realmente viver, ter uma qualidade de vida, e uma vida como deve ser vivida. Então, mudou muito. Assim, no ano passado, aconteceu uma coisa terrível. Assim, eu já vinha mal, e hoje eu consigo enxergar o quão mal eu estava. Eu consigo ver o abismo onde eu estava afundado. E eu sinto que lá, naquele tempo, até enxergava uma coisa ou outra, só que a gente se acostuma. E esse é o mal. A gente se acostuma. As pessoas ao nosso redor se acostumam também. E no fim, ninguém sabe mais onde a gente está. E então hoje eu vejo que antes de eu cair mesmo, cair feio, eu já estava muito mal. E aquilo não podia estar assim. E eu fui recordado esses dias da primeira coisa que eu falei pra minha psicóloga quando eu cheguei lá, antes mesmo de começar a terapia, antes mesmo de fazer o teste que eu fiz. Eu cheguei no consultório e falei uma coisa, e ela me lembrou uns tempos atrás dessa frase, e ela lembrou todo esse tempo. Eu falei que nas minhas quedas não era como se eu caía pro mesmo lugar. Tipo, nos meus tombos eu não retornava onde eu estava, não tinha um lugar onde era o fundo do poço, eu sempre cavava um pouquinho mais. Eu sempre ia um pouco mais fundo em toda queda que eu tinha, em toda vez que eu caía para um lugar desconhecido, eu caía para um lugar pior, eu caía para um lugar mais fundo. Então, era assim no meu dia a dia. Isso não era quando eu tinha caído feio, isso não era no ápice da coisa. Não, pelo contrário, isso era o meu dia a dia, isso era o meu normal. O meu normal era cair um pouquinho cada vez mais, e a gente sabe o que acontece. E algo tem que ser feito. Então, por muito tempo eu vivi assim, até chegar num ponto que não deu mais, onde eu quebrei completamente, onde eu fui em lugares que eu não quero nem lembrar. Assim, eu sofri muito e foi muito difícil. Era um lugar onde não tinha volta, não tinha como sair daquele lugar, e eu fiquei desesperado. E foi justamente aí que eu resolvi fazer uma terapia com alguém que eu confiava. E é difícil, assim, é difícil você achar alguém que consiga te tirar desses lugares, é difícil você achar alguém que vai fazer essa diferença, mas eu fui agraciado e consegui achar uma pessoa que foi capaz de me ajudar todo esse tempo. Então, foi muito importante isso, assim, achar a terapia com a pessoa certa. E isso foi me ajudando, fui construindo de novo, fui me reconstruindo, e fui numa busca de autoconhecimento que eu já tinha, juntada a tudo aquilo que eu ia aprendendo, ia fazendo, e de pouquinho em pouquinho eu fui ganhando terreno, eu fui respirando novamente. E aí, quando eu tava com o pezinho pra fora daquela crise, tava começando a ver um novo horizonte, aconteceu um fato que me fez cavar mais fundo ainda. Eu caí tudo de novo e mais um pouco. Foi algo terrível pra mim, assim. É uma piada eu contar pra vocês, assim, que quando eu tava realmente saindo de um lugar impossível, eu caí pra um lugar mais impossível ainda. E hoje eu dou risada, mas foi muito triste em ver o quão longe eu fui, assim, como eu consegui sair de uma coisa que não tinha como pra cair num lugar pior ainda do que aquilo. Então, por isso que eu falo pra vocês que eu quebrei, mas quebrei feio mesmo. Eu cheguei num lugar que eu não consigo nem descrever pra vocês a angústia que eu sentia,
todos os sentimentos que eu vivia constantemente, a flor da pele. E aí eu caí de novo, e aí o trabalho para sair de lá foi mais intensificado ainda. Muita gente foi machucada no processo e eu saí de lá despedaçado. Então, para conseguir sair daquilo de novo demorou muito tempo. Mas uma coisa eu tinha na minha cabeça, eu sabia que eu tinha quebrado, mas eu queria me reconstruir com coisas boas, com coisas melhores. Eliminar muitos hábitos que me assombravam, eliminar muitos hábitos que me faziam mal. Então eu usei essa queda como uma oportunidade para um crescimento. É claro que na hora a gente não tem essa noção, mas eu tinha uma ideia fixa na minha cabeça que eu queria mudar para melhor, que daquele jeito não dava para ficar mais. Então foi um processo ali, hoje faz pouco mais de 1 ano de terapia, ela foi muito bem aproveitada, assim. Eu não sei onde eu estaria se não fosse isso. Não dá pra saber o buraco que eu estaria, ou se eu estaria aqui ainda. Eu não sei, eu não posso gravar pra vocês, meus amigos. Foi um absurdo que aconteceu. E eu às vezes eu não sei nem o que dizer. Mas o importante é que eu consegui sair. E hoje, o jeito que eu tô vivendo é completamente diferente. Hoje eu sinto que eu tô vivo, eu sinto que eu tô impactando outras pessoas e outras pessoas estão me impactando de volta. Eu sinto movimento, eu enxergo um novo futuro, porque o que me fez cair no primeiro momento foi que eu não via mais solução para a vida. Eu não via mais horizontes, eu não via mais sonhos, eu não via mais nada. Eu achava que tinha acabado tudo e que não tinha mais caminhos, meus amigos. Olha só, eu pensava isso, eu pensava que já tinha acabado do jeito que tá. Não ia dar. E eu decretei o fim. E quando a gente decreta o fim, você sabe onde a gente caminha. A gente caminha por áreas perigosas, por lugares assombrosos. E tudo isso realmente fica cada vez mais perto de um fim. Mas foi com muita luta que eu consegui sair daí. E com certeza, tudo isso ainda teve uma ajuda de alguém que não pode ficar fora dessa equação. Com certeza, Deus me ajudou muito nessa luta. E se não fosse por Ele, eu também não estaria aqui. A minha fé não se abalou. Mesmo no momento mais difícil, eu continuava indo em igreja. E aí não tinha mais aquela coisa de você acreditar só numa igreja, não. Eu ia em igreja evangélica, eu ia em igreja católica. Eu ouvia boas palavras, eu ouvia palavras de inspiração e palavras que estavam sendo refletidas ali, mensagens que Deus estava mandando, que pessoas queriam ajudar da melhor forma possível. Então ali não tinha vaidade nenhuma, sabe? Eu ia nas igrejas com a minha família e eu ouvia boas palavras, palavras que me davam, sim, coisas boas, sabe? Eu conseguia ter um dia bom, ter um dia menos ruim, ter um dia menos horrível. Mas era lá que eu ia pra realmente continuar acreditando, porque se não fosse aquilo, eu tenho certeza que eu já tinha deixado de acreditar há muito tempo, porque eu deixei de acreditar, só que eu ainda tinha fé, e essa fé foi o que me manteve vivo nesses meses que não acabavam. Então eu falo pra vocês que foram 2 coisas que me tiraram, foi Deus e foi a terapia. E claro, teve apoio da minha família, das minhas pessoas queridas. Eles tentaram fazer o melhor possível. E por mais que muitas vezes tudo acabou se atrapalhando, e em alguns eventos a gente acabou se machucando, mas eu sei que cada um estava dando o seu melhor. E foi só assim que eu consegui sair de um lugar que era impossível de sair, não tinha como. Mas eu consegui. E hoje eu aproveito demais ter saído daquilo e tô tentando a todo custo melhorar em cada aspecto que eu puder. E todo esse trabalho me fez acreditar novamente no futuro. E o presente que eu tenho hoje, graças a tudo isso, eu tô tendo muito carinho mesmo com tudo aquilo que eu faço, com todas as decisões que eu tomo. E eu tô tentando acertar. E claro, a gente vai errar muito. A gente vai se incapar certas vezes. Eu sei que eu tenho limites, que talvez ninguém mais enxergue, mas eu sinto. E eu tenho que lidar com muita criatividade e dedicação para superar
esses limites e achar lugares onde eu possa andar. Então, eu tô muito consciente de muita coisa. A busca pelo autoconhecimento nunca parou. E é uma grande arma para quem quer sair de um buraco. O autoconhecimento é uma das coisas mais importantes que a gente pode aprender. Que é só assim que a gente vai saber as direções. A gente precisa saber o que está sentindo, a gente precisa saber quem somos nós. E talvez a gente não descubra tudo, nunca vai descobrir. E mesmo descobrindo, não há garantia nenhuma que a gente vai conseguir mudar. Assim, essa busca por nós, ela é muito importante, mas ela não nos dá autocontrole. Tem muitas falhas que a gente não vai conseguir resolver nunca, que faz parte da gente, mas a gente pode tentar, e muita coisa a gente pode melhorar. Então a minha reconstrução tem sido pautada nisso, em coisas boas, em fazer coisas melhores,